Bom dia, senhores avaliadores, bom dia, colegas, família e amigos que assistem à minha apresentação. O meu nome é Heloísa Carneiro Machado e a minha orientadora é a professora e mestre Kelly Cristine Silva de Lima. O tema do meu trabalho é sobre a adaptação de ambientes educacionais para pessoas surdas, tendo como produto final o manual Rompendo Barreiras, presente no apêndice 2, que foi enviado à banca juntamente ao documento do trabalho e terá seu processo de construção explanado a seguir. A temática parte do princípio de que, devido à ausência ou ao baixo nível de audição, a maneira que uma pessoa surda reage aos estímulos sensoriais do ambiente construído se diferencia em diversos aspectos de um ouvinte. É por isso que o artigo 12 da Constituição Brasileira diz que o conhecimento de arquitetura deve ser usado para a inclusão dos alunos surdos, através da eliminação de barreiras, ou seja, das dificuldades existentes durante o processo de aprendizagem desses alunos. Segundo essa lei, devem ser realizadas adaptações nas escolas existentes, a fim de auxiliar no aprendizado de alunos que utilizam a língua brasileira de sinais, a Libras, como a primeira língua de comunicação. A pesquisa, então, constata os seguintes problemas que justificam a elaboração do trabalho: ausência de acessibilidade na infraestrutura das salas de aula, escassez de materiais que norteiem o processo de adaptação das escolas para que o governo possa fazer as melhorias. Constatou-se também que as normas de acessibilidade não são claras quanto às necessidades específicas da pessoa surda. Além disso, há a necessidade de um material informativo e de fácil compreensão para os alunos, pais, professores e gestores de instituições onde há alunos surdos, para que haja a conscientização a respeito das necessidades de uma infraestrutura adequada. Para suprir essa lacuna, o objetivo geral desta pesquisa foi de elaborar um manual de adaptação de ambientes educacionais onde há pessoas surdas, denominado Manual Rompendo Barreiras, que apontará diretrizes para a implantação de aspectos físicos e sensoriais que garantem a acessibilidade e infraestrutura de apoio ao aluno surdo. E foram traçados os seguintes objetivos específicos: identificar as principais barreiras enfrentadas atualmente pelos alunos surdos durante seu processo de aprendizagem, a realização de visitas de campo e a instituições educacionais existentes para verificar os espaços utilizados atualmente por estudantes surdos, e compreender os conceitos do desenho universal e os tópicos do Deaf Space, que foram as principais referências teóricas deste trabalho. Para tal efeito, na primeira sessão do trabalho foi feita uma pesquisa transversal, através da qual foram estudadas as normativas brasileiras que tratam do tema. Em seguida, foram realizadas entrevistas a pessoas surdas e visitas técnicas a instituições onde há alunos surdos. Isso com a finalidade de obter registros fotográficos, realizar questionários e também as devidas constatações a respeito da realidade educacional nesses casos. Também foram feitas pesquisas bibliográficas exploratórias em artigos, revistas e sites, de forma a obter dados que auxiliem no conhecimento das recomendações acerca do ambiente construído. A partir dos dados obtidos, foi feita uma síntese das constatações, com a elaboração de esquemas, tabelas, gráficos, croquis à mão e diagramas 3D no desenvolvimento do manual Rompendo Barreiras. Houve certa dificuldade para definir as referências teóricas da pesquisa, justamente devido à escassez de materiais que tratem a respeito das necessidades da pessoa surda e unindo esse conhecimento ao ambiente construído da sala de aula. Portanto, as principais referências para a construção do manual Rompendo Barreiras foram duas fontes bastante exploradas: os tópicos do Guia Deaf Space, de onde foi extraído o conhecimento da percepção dos surdos em ambientes educacionais, e os princípios do desenho universal, que tratam de questões comuns à inclusão das pessoas com deficiências, surdos ou não. Ainda foi consultada a NBR 9050 para obter dados de dimensionamento da sala de aula e também um estudo da Academia Nacional de Ciências, que fala sobre a condição audiológica do surdo e seus órgãos dos sentidos. O Guia Deaf Space foi desenvolvido em 2005 pelo arquiteto Henschel Baumann, juntamente ao Departamento de Estudos para Surdos
da Universidade Gallaudet, localizada em Washington, nos Estados Unidos. Esse guia consiste em um catálogo que aborda os 5 principais pontos de contato entre experiências de surdos e o ambiente construído: alcance sensorial, espaço de proximidade, mobilidade e aproximação, luz e cor e acústica. A autora desta pesquisa optou por realizar redesenhos em croquis à mão para representar cada conceito, a fim de traduzir em imagens o entendimento de cada ponto. Em alcance sensorial, Bauman afirma que os surdos percebem as atividades ao seu redor através de uma sensibilidade aguda de pistas visuais e táteis, como o movimento de sombras, vibrações, ou mesmo a leitura de mudanças sutis na expressão e na posição dos outros ao seu redor através do seu campo de visão. Espaço e proximidade é o conceito que diz que, para manter uma comunicação visual clara, os indivíduos surdos ficam a uma distância em que podem ver a expressão facial e a dimensão total de quem está sinalizando em língua de sinais. Mobilidade e aproximação diz que, enquanto caminham juntos e conversam, os surdos tendem a manter uma certa distância do outro para uma comunicação visual clara. Eles também desviam ocasionalmente o olhar entre as conversas e os arredores, procurando por barreiras físicas e mantendo a caminhada. Se algum deles sentir que há algum risco, alertará o companheiro, haverá um ajuste na posição e continuarão a conversa sem interrupção. Tendo como produto final o manual Rompendo Barreiras, presente no apêndice 2, que foi enviado à banca juntamente ao documento do trabalho e terá seu processo de construção explanado a seguir. Independente do nível de audição, muitas pessoas surdas sentem a vibração do som de maneira que podem se tornar uma grande distração, especialmente para indivíduos com aparelhos auditivos auxiliares. A reverberação causada por ondas sonoras, refletidas por superfícies de construção rígidas, podem ser especialmente perturbadoras e até dolorosas para indivíduos que usam dispositivos auxiliares. O desenho universal possui a ideia de considerar todas as diferentes necessidades humanas, com o propósito de criar alguns princípios que, quando aplicados ao desenho de ambientes, garantem a inclusão de todos os usuários. Esses princípios são: igualitário, tornando os espaços e acessos iguais para todos; adaptável, permitindo o uso flexível; óbvio, de modo que seja de fácil entendimento; conhecido, para que a informação seja transmitida de forma eficaz; seguro, pensado para não oferecer risco aos usuários após ações acidentais; sem esforço, pensando em economizar energia e evitar a fadiga; e abrangente, estabelecendo condições que envolvem todos. Foram realizadas entrevistas a 8 indivíduos surdos com a finalidade de registrar as principais barreiras enfrentadas por eles nos ambientes de sala de aula. Devido ao atual momento de pandemia, a maioria das entrevistas foram realizadas através da plataforma do Google Formulário e enviadas pelas redes sociais para os surdos. Os textos das perguntas estavam em língua portuguesa e os surdos responderam também nesse idioma. Houve a exceção de uma entrevistada que não possuía o domínio da língua portuguesa e fez-se necessário contactá-la via chamada de vídeo através da plataforma do Google Meet, por meio da qual as perguntas e as respostas foram elaboradas em Libras e registradas em português. A pesquisa, então, constata os seguintes problemas que justificam a elaboração do trabalho: ausência de acessibilidade na infraestrutura. 7 de 8 alunos surdos se queixaram da ausência do intérprete, pois a grande maioria dos surdos não domina a habilidade de ler lábios e necessita da língua de sinais para se comunicar. Quanto à posição inadequada dentro da sala de aula, foram apontados fatos como o reflexo da luz incomodar a visão do aluno devido à posição de sua carteira na sala de aula, para onde a luz da lâmpada se refletia em sua direção, provocando o encadeamento da visão. Também foi apontada a dificuldade de comunicar-se com os alunos ouvintes e os funcionários da instituição, pois não sabem se comunicar em Libras. Isso força o aluno surdo a usar a mímica para se comunicar, o que é inadequado porque é um improviso que em nada se equivale à sua língua usual, a Libras.
Isso explica porque 100% dos entrevistados afirma que prefere receber as informações do professor através da Libras. Todos os 8 entrevistados afirmaram que apenas a utilização de legendas já seria suficiente para tornar o conteúdo do vídeo acessível. Sobre a interpretação simultânea para Libras, 37,5% dos entrevistados afirma que é inviável acompanhar o intérprete e o vídeo ao mesmo tempo. Sobre a questão do alarme sonoro, pode-se afirmar que a maioria dos surdos já foram informados quanto a ele de forma indireta, seja observando a reação imediata dos seus colegas, seja sendo avisado pelo intérprete. As visitas técnicas foram realizadas presencialmente a 2 instituições. A decisão por esses locais foi feita com base na intenção de buscar por diferentes realidades educacionais, uma privada e outra pública, para que as soluções apontadas no manual Rompendo Barreiras sejam aplicáveis às diferentes situações nas quais a pessoa surda possa estar inserida. A partir das visitas foram produzidos diagramas 3D dos padrões de sala de aulas encontrados. Houve certa dificuldade para definir as referências teóricas da pesquisa, justamente devido à escassez de materiais que tratem a respeito das necessidades da pessoa surda e unindo esse conhecimento ao ambiente construído da sala de aula. Portanto, as principais referências para a construção do manual Rompendo Barreiras foram 2 fontes bastante exploradas. Os tópicos do O Guia DeafSpace foi desenvolvido em 2005 pelo arquiteto Henschel Baumann, juntamente ao Departamento de Estudos para Surdos da Universidade Gallaudet, onde essas informações foram disponibilizadas de maneira clara e ilustrada para que pessoas leigas ao conhecimento arquitetônico também possam ter acesso e compreendam as necessidades da pessoa surda em ambientes educacionais. Foram realizadas entrevistas a 8 indivíduos surdos com a finalidade de registrar as principais barreiras enfrentadas por eles nos ambientes de sala de aula. O desenho universal possui a ideia de considerar todas as diferentes necessidades humanas, com o propósito de criar alguns princípios que, quando aplicados ao desenho de ambiente, espaço e proximidade é o conceito que diz que, para manter uma comunicação visual clara, os indivíduos surdos ficam a uma distância em que podem ver a expressão facial e a dimensão total de quem está sinalizando em língua de sinais. O giroflex deve ser fixado de forma que o fluxo luminoso seja projetado na horizontal e não na vertical, como na figura. Para isso, faz necessária a utilização de um suporte gradeado para que seja possível instalar o aparelho sobre uma superfície horizontal. A temática parte do princípio de que, devido à ausência ou ao baixo nível de audição, a maneira que uma pessoa surda reage aos estímulos sensoriais do ambiente construído se difere. As visitas técnicas foram realizadas presencialmente a 2 instituições. A decisão por esses locais foi feita com base na intenção de buscar por diferentes realidades educacionais, uma privada e outra pública. O desenho universal possui a ideia de considerar todas as diferentes necessidades. Espaço e proximidade é o conceito que diz que, para manter uma comunicação visual, faz-se necessária a especificação de materiais antirreflexivos para que não reflitam a luz de forma que ofusque a visão do aluno, o impedindo de visualizar o conteúdo escrito na lousa e até o aborrecendo devido ao incômodo causado à visão pelo ofuscamento, como apontado durante as entrevistas. Por isso, é especificada a lousa branca antirreflexiva com moldes de alumínio, que é ideal para escrita e projeção de vídeos, e também o vidro antirreflexivo no caso da gestão da instituição optar pela lousa de vidro. Mobilidade e aproximação diz que enquanto caminham juntos e conversam, os surdos tendem a manter uma certa distância do outro para uma comunicação visual clara. Eles também desviam ocasionalmente o olhar entre as conversas e os arredores, procurando por barreiras físicas e mantendo a caminhada. Se algum deles sentir que há algum risco, alertará o companheiro, haverá um ajuste na posição. De acordo com o conceito de luz e cor do Guia DeafSpace,
Nas superfícies laterais da sala de aula deve ser evitada a aplicação de tinturas e ou revestimentos claros, como as cores brancas e bege. Deve-se dar preferência a cores diferentes da cor do piso, de maneira que a visão seja estimulada a contrastar a sinalização das mãos e a expressão facial do intérprete durante a comunicação por meio de libras. Esse manual reconhece que a pessoa surda tem o direito de tomar as próprias decisões segundo suas preferências. O ambiente da sala de aula deve ser projetado de forma que seja conferida ao surdo a possibilidade de escolher onde deseja sentar-se dentro da sala de aula, de maneira que suas necessidades continuem sendo atendidas, independente da sua posição no ambiente. No entanto, considerando que a aula estará sendo interpretada do português para a Libras, recomenda-se que o aluno surdo opte pelas cadeiras da primeira ou segunda fileira para facilitar a visualização dos sinais. Não é recomendado que o intérprete esteja sentado no momento da tradução da aula, e sim de pé ao lado direito ou esquerdo do professor. O desenho universal possui a ideia de considerar todas as diferentes necessidades humanas, com o propósito de criar alguns princípios que, ao reproduzir vídeos, sobretudo quando não há disponibilidade de legendas, é exigido que o intérprete faça a sinalização em libras ao lado da tela onde o vídeo está sendo reproduzido. O ambiente construído deve ser pensado de forma que a área do intérprete esteja prevista em planta, sobretudo não permitindo que o mobiliário ocupe a lateral da lousa ou do painel de projeção de vídeo. Mobilidade e aproximação diz que enquanto caminham juntos e conversam, os surdos tendem a manter uma certa distância do outro para uma comunicação visual clara. Eles também desviam ocasionalmente o olhar entre as conversas e os arredores, procurando. Por isso, faz-se necessária a utilização de um elemento sinalizador que responda a um sensor posicionado após a barreira visual. Dessa forma, o surdo será informado pelo sinalizador de que alguém se posiciona por além da porta, prevendo a sua abertura e dessa forma evitando os desconfortos. Todos os 8 entrevistados afirmaram que apenas a utilização de legendas já seria suficiente para tornar o conteúdo do vídeo acessível. Sobre a interpretação simultânea para Libras, 37,5% dos entrevistados afirma que é inviável acompanhar o intérprete e o vídeo ao mesmo tempo. A temática parte do princípio de que, devido à ausência ou ao baixo nível de audição, a maneira que uma pessoa surda reage aos estímulos sensoriais do ambiente constitui. O propósito deste manual é nortear os futuros projetos de adaptação realizados em ambientes educacionais onde há alunos surdos, de forma a promover a sua inclusão. E, junto a isso, conscientizar os demais alunos ouvintes, os pais, os professores, a gestão de colégios e a prefeitura a respeito das necessidades da pessoa surda. Além disso, este trabalho vai servir para incentivar estudos futuros, visto que é uma temática de abordagem escassa no tocante ao ambiente construído e o material que foi produzido pode ser melhor desenvolvido futuramente de forma a utilizá-lo em um projeto piloto. Foram realizadas entrevistas